Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Antes do meu acidente em 29 de março, tive algumas coisas paranormais acontecendo na minha nova casa para onde me mudei em dezembro passado. Apenas 3 ou 4 ocorrências, mas mesmo assim assustadoras. Eu vi uma aparição em uma câmera enquanto conversava pelo Snapchat com um amigo. Isso me assustou muito depois que vi, parecia que estava tentando se fazer notar. Ligava meu teclado elétrico e começava uma música pré-gravada, abria minha geladeira e batia na minha parede. Então, em 29 de março, sofri um acidente. Fraturei meu fêmur e precisei de uma haste para fixar. Fraturei meu pé esquerdo ao acionar o freio. Rachaduras no externo. Meu passageiro e eu sobrevivemos, o outro motorista, infelizmente, não. No hospital, nas primeiras semanas e meia, eles me mantiveram dopado com muitos medicamentos. A cada 2 horas, vinham e aplicavam uma dose alta na minha veia. Minha família vinha me visitar, mas quase nunca me lembro deles vindo, exceto por algumas imagens que montava na mente, pois sempre mantinha os olhos fechados, em um estado de transe, quase dormindo, mas nunca totalmente. Conversava com minha família, fazia sentido para mim, mas quando parei de tomar os medicamentos com tanta frequência, disseram que eu nunca fazia sentido. A única pessoa que lembro é um homem que nunca conheci. Lembro-me vividamente dele, detalhes sobre ele, mas não lembro muito sobre ninguém mais. Nunca tinha conhecido esse homem e ele nunca falava. Quando perguntei à minha família ou amigos sobre ele, dizem que ele nunca esteve lá de verdade. Avançando para o dia em que saí do hospital, cheguei em casa e imediatamente algo aconteceu. Era como se estivessem me dando as boas-vindas. Ao entrar pela porta da frente, minha mãe e meu pai estavam bem ao meu lado, estando na minha cadeira de rodas. Eles acabaram de me ajudar a subir as escadas para o meu trailer, que divido com minha namorada e meus 2 colegas de quarto. Éramos os únicos em casa e a porta do meu quarto se abriu sozinha. Eu estava em casa há apenas 2 semanas e quase todos os dias algo acontece, principalmente batidas que eu e minha namorada ouvimos. Meu PS4 liga sozinho e minha TV desliga aleatoriamente enquanto está sendo usada. Minha namorada nunca ouve nada disso, mas tenho que dormir na sala porque não consigo chegar até minha cama sem muita ajuda. Mas ela disse que ontem à noite o ventilador do nosso quarto começou a girar como se estivesse na velocidade 3, mesmo estando no 0. A única gravação que tenho é do Snap que enviei. Me diga o que você acha. Muitas pessoas não acreditam nos vários encontros paranormais que vivenciei na casa da minha infância, mas eles moldaram a pessoa que sou hoje. Há algumas informações importantes que você deve saber antes de eu me aprofundar em minhas experiências. Eu morava com minha mãe, avó e avô em uma casa grande de 2 andares em Manassas, Virgínia. Estávamos a um pulo do campo de batalha de Bull Run, literalmente. Eu podia sair pela porta da frente, em 10 passos, estar nas trilhas. A Batalha de Fast Manassas, ou Primeira Batalha de Bull Run, foi basicamente travada no meu quintal e nas matas ao redor. O Memorial Stonewall Jackson ficava a cerca de meio quilômetro da nossa casa, assim como o antigo prédio da Escola de Pedra, chamado de Velha Casa de Pedra, se quiser procurar sobre isso. Foi reutilizado como hospital de guerra para soldados feridos. Quando criança, eu ia com meu avô fazer detecção de metais e ao longo dos anos encontramos sojinhos no nosso quintal inúmeras balas de mosquete gastas, botões de uniformes da União e Confederação, e muitas pontas de flechas de nativos americanos e cerâmicas antigas. Agora, sobre algumas coisas assustadoras que minha família, eu mesmo e alguns de nossos convidados testemunharam, ouvimos e sentimos. Quando criança, eu dormia na cama da minha mãe até os 13 anos e parei apenas porque nos mudamos daquela casa. Esta é uma história meio assustadora, mas honestamente, me dá quase um senso de anjo da guarda ou algo do tipo. Não me lembro disso, mas minha mãe adora contar esse incidente para mim. Aparentemente, eu tinha cerca de 4 anos e não entrei sorrateiramente no quarto dela na noite anterior. Naquela manhã, ela me disse como estava orgulhosa de eu ter dormido na minha própria cama como uma menina grande. Minha resposta foi que o homem legal veio e me cobriu, dizendo para eu não ter medo porque ele estava cuidando de mim. Ela ficou um pouco assustada, mas não parecia sinistro, ao contrário de alguns dos outros eventos em casa, e não insistiu muito em obter mais informações. Eu também costumava ouvir meu nome ser chamado pela casa e parecia que alguém chamava de longe. Lembro de perguntar para minha avó se ela tinha me chamado, mas não tinha. Ela também me confidenciou que às vezes ela ouvia chamarem o nome dela também.
Ao longo dos anos, todos nós ouvíamos nossos nomes sendo chamados, mas tentávamos ignorar. Minha mãe e eu tínhamos o andar de baixo para nós, e meus avós moravam no andar de cima. Eles viajavam muito para feiras de selos, nos deixando com a casa praticamente para nós toda vez que saíam por algumas noites. Coisas estranhas começavam a acontecer. Ouvíamos a TV e o rádio ligarem lá em cima, mas quando íamos checar, não havia nada ligado. Também ouvíamos muitos passos lá em cima, além de descargas no banheiro à noite. Nosso cachorro deitava sobre nossas pernas e rosnava continuamente para o teto. Era tão assustador, já que ela era um cachorro muito dócil e raramente rosnava para qualquer outra coisa. Minha mãe e seus 3 irmãos haviam morado na casa quando eram crianças e adolescentes, e muitas coisas assustadoras aconteceram com eles. Meu tio estava dormindo lá embaixo na cama e acordou com um homem em pé ao pé da cama. Ele literalmente teve que correr passando por esse homem, subir as escadas e ir para o quarto dos pais. Ele contou para meu avô o que tinha visto. Meu avô pegou um taco de beisebol de alumínio e desceu as escadas. Os proprietários anteriores tinham um filho esquizofrênico, então meu avô assumiu que ele estava tendo um episódio e voltou para casa confuso. Uma vez lá embaixo, eles verificaram todos os quartos, mas sem sucesso. Então, ele perguntou ao meu tio como era o homem. Sua descrição era de um jovem num uniforme cinza sem mãos ou pés. Sua descrição se assemelhava muito a um soldado confederado. Não foi a última vez que ele foi visto na casa. Meu avô costumava ser um grande cético e só acreditava no que podia ser explicado pela ciência. De fato, enquanto ele lia o jornal na cama uma noite, olhou para cima do jornal e viu o homem mencionado antes ao pé da cama. Ele ficou ali por um momento e depois desapareceu lentamente. Bem, isso fez eu e meu avô repensarmos algumas coisas. Ele também o viu muitos anos depois, quando passava pelo quarto de hóspedes aberto lá em cima. O soldado estava meio que flutuando sobre a cama e desapareceu. Meu avô agora é um grande crente em espíritos. A história contada por minha tia me faz chorar toda vez que a conto ou penso sobre ela. Ela era uma adolescente e adorava levar seu cavalo para passeios noturnos no Parque Nacional ao lado de sua casa. Bem, ela estava em um campo aberto cercado por árvores, andando com seu cavalo em grandes círculos, e ele começou a se assustar. Ela pensou inicialmente que talvez ele tivesse visto um lince ou puma, mas rapidamente descartou a teoria quando uma sensação avassaladora de medo a envolveu. Foi então que ela avistou uma figura preta imensa entre os galhos de uma árvore entre ela e o caminho de casa. Ela descreveu como sendo um homem enorme, mas completamente envolto em escuridão, com um olhar que ela podia sentir penetrar através dela. Sua presença era pura maldade. Ela decidiu sair dali e correu o mais rápido possível passando por ele. Quando chegou em seu jardim da frente, ele estava lá, esperando por ela entre as árvores frutíferas da propriedade. Minha tia fez com que seu cavalo corresse para o estábulo e o soltou no pasto com a sela e tudo. Ela nunca mais viu a figura, mas ainda fica abalada só de falar sobre isso. Meu tio era meio travesso e frequentemente levava pessoas para dentro do seu quarto pela janela. Uma noite, ele ouviu 2 pessoas conversando do lado de fora do seu quarto. Devo acrescentar que o quarto dele era no andar de baixo da casa e tinha cascalho do lado de fora da janela cobrindo o chão. Enquanto ele ouvia essa conversa, ele ouviu passos no cascalho e alguém deixou cair chaves. Ele decidiu abrir a janela e dizer para seus amigos, que estavam lá fora, entrarem e ficarem quietos. Bem, quando olhou para fora, não havia ninguém lá. Ele pensou que alguém estava brincando com ele e disse para sair ou se mostrar. Ele não ouviu nada em resposta e achou que era um de seus amigos só brincando. Eventualmente, voltou para a cama, apenas para ouvir a conversa recomeçar. Neste ponto, começou a ficar assustado. Pegou uma arma e saiu, mas não encontrou nada novamente. Bem, acho que ele pensou que tinha acabado e a vida seguiu. Com o tempo, porém, todo ano por volta do outono, acho que o mesmo evento acontecia, a conversa, os passos no cascalho e as chaves caindo. Aparentemente, ele simplesmente se acostumou de alguma forma. Quando nasci, meu tio já tinha se mudado e, olha só, aquele se tornou meu quarto. Eu nunca ouvi as chaves, mas em várias ocasiões ouvi passos no cascalho e minha mãe e eu ouvimos uma conversa no alpendre lá embaixo, de um homem e uma mulher. Naquela noite, pensamos que eram meus avós lá fora aproveitando. Na manhã seguinte, quando perguntamos a eles, eles insistiram que naquele horário, embora nós os tivéssemos ouvido, estavam dormindo na cama. Nós 2 ficamos completamente assustados.
Cerca de 5 anos atrás, tive o privilégio de trabalhar em uma loja de ternos masculinos enquanto estudava em uma faculdade em Cardiff, no país de Gales. Para quem estiver curioso, o país de Gales fica à esquerda da Inglaterra e diretamente à direita da Irlanda. Cardiff é uma cidade agradável, sabe? Não é tão grande quanto a Inglaterra, mas passou por uma modernização bastante rápida ultimamente. Eles fizeram um ótimo trabalho em preservar a arquitetura histórica, mas parece que há sempre uma nova unidade do Starbucks ou da Costa Coffee abrindo a cada 2 semanas. Alguns prédios no centro da cidade têm fachadas novinhas em folha que envolvem as estruturas antigas como uma concha. Isso ficou mais evidente para mim no meu primeiro dia na loja. Minha entrevista para o emprego aconteceu bem cedo em uma manhã de fevereiro, e lembro-me de como estava frio enquanto eu atravessava a agitação dos passageiros matinais. Depois de ter sido estudante por 1 ano, não estava acostumado a estar cercado por tanta gente tão cedo. Dito isso, eu não estava realmente acostumado a estar acordado de manhã, ponto. Quando cheguei, bons 15 minutos antes do horário marcado para minha entrevista, fui recebido por um homem impecavelmente vestido com um terno listrado, que logo reconheci como meu novo potencial chefe. Seu nome era Andrew. Ele era um cara simpático, na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos prateados e parecia exatamente como você esperaria que um gerente de uma loja de ternos se parecesse. Depois de me cumprimentar, ele me levou aos subterrâneos do prédio onde ficava a sala dos funcionários. Tivemos que descer 2 lances de escadas e atravessar um corredor cheio dos típicos móveis de varejo. Lembro-me de quase ter um ataque cardíaco ao virar a esquina e dar de cara com um manequim parado ali com as mãos nos quadris, desafiadoramente. Ah, desculpe por isso. Eu disse ele ontem, precisávamos da peça para outra exposição lá em cima. Ele é muito modesto, disse Andrew, e você disse levemente, com um riso. Eu também ri. Eu me senti à vontade antes mesmo de a entrevista começar. Esse cara tinha senso de humor. Quando entramos no estoque principal, fiquei um pouco impressionado. As paredes, o teto e o piso eram completamente diferentes dos de cima. Não eram apenas tijolos, mas tijolos antigos entalhados. A única coisa com a qual consigo comparar de imediato seria algo que se assemelha a catacumbas, grandes arcos, parede de pedra vermelha bastante erodida. E os azulejos sob nossos pés eram de um mármore escuro. Andrew, ao ver meus olhos vagando, começou a falar novamente. Ah, sim, eu esqueço que as pessoas costumam se surpreender quando entram aqui. Acho que estou acostumado. Ele abriu uma porta de madeira que levava a uma sala de funcionários chique, completa com piso de carpete, uma mesa de carvalho polido e um sofá de couro marrom. O que achei incrível é que aprendi que o porão aqui, assim como os porões de todos os prédios vizinhos, tinham a mesma aparência. Eles faziam parte de um túnel vitoriano, conectando todos os prédios da rua, algum tipo de túnel de evacuação, terminou Andrew e indicou para que eu me sentasse. 2 anos depois, terminei meu curso na faculdade e Andrew me perguntou se eu queria uma posição em tempo integral enquanto eu decidia qual seria meu próximo passo. Naturalmente, aceitei, pois realmente adorava o trabalho e as pessoas com quem trabalhava haviam se tornado como uma família para mim. Com a vida sendo como era, eu estava lutando para encontrar empregos que, embora eu agora estivesse qualificado, exigiam experiência em um campo semelhante. Era frustrante, como ganhar experiência se ninguém me desse uma chance. Mais 2 anos depois de me tornar membro em tempo integral da equipe, eu ainda estava na loja, mas havia conseguido progredir de assistente de vendas em meio período para gerente assistente, o que era ótimo para mim, significando um bom aumento de salário, e ótimo para Andrew, pois finalmente poderia tirar mais tempo de folga, férias e ficar com a família. Na verdade, comecei a gostar da responsabilidade extra, treinar novos funcionários, delegar tarefas e ajudar nossa equipe a atingir as metas de vendas. Era divertido. Agora estamos chegando ao motivo pelo qual estou escrevendo isso, o motivo pelo qual nunca esquecerei aquele lugar. Tudo aconteceu em um domingo de manhã, alguns dias que normalmente eram mais tranquilos no comércio e só precisavam de uma equipe reduzida para manter a loja. Normalmente, seria um gerente, eu e mais um assistente de vendas. Neste caso, a garota chamada Amy. Eu até gostava de trabalhar com a Amy, éramos de idades semelhantes, ela era simpática e muito pé no chão. A maioria dos nossos períodos tranquilos era passada conversando sobre tudo e qualquer coisa sobre nossas vidas, até percebermos quanto tempo havia passado e começarmos a criar tarefas para nos ocupar por culpa. Em uma tarde de domingo após uma manhã bastante monótona, entrei em nosso escritório, que ficava perto do chão da loja, para enviar por e-mail nossos números de vendas para a sede, enquanto mantinha o balcão da loja, já que tínhamos 2 andares de vendas, o superior para ternos e o inferior para acessórios e sapatos.
Se alguém fosse para o andar inferior, eu ou a Amy teríamos que acompanhá-los. Uma de nossas regras era que, sob nenhuma circunstância, os clientes poderiam circular pelo andar inferior sem supervisão. Enquanto eu começava a inserir os números em uma nova planilha do Excel, ouvi a voz fraca da Amy por entre a coleção de músicas tranquilizadoras da loja. Se a memória não me falha, acredito que fosse Nickelback. Ela estava interrompendo bastante. Alcancei a maçaneta do volume alto e abaixei o som. Quer que eu vá, Amy? Chamei. Coloquei a cabeça para fora da porta do escritório. Desculpe, o quê? Uma senhora idosa acabou de descer. Você quer que eu vá ou prefere cuidar do andar da loja e eu desço? Perguntei. Olhei para a planilha mal começada e depois para a Amy. Ah, está bem. Eu vou. Talvez eu possa vender um paletó esportivo e alguns abotoadores, disse com um sorriso. Faça isso. Ela riu enquanto eu passava por ela e descia as escadas até o térreo. Fiquei surpreso ao perceber que não havia ninguém lá. O ambiente parecia intocado. Avancei alguns passos e estiquei o pescoço olhando ao longo das fileiras de paletós. Amy, chamei lá de cima. Ouvi-a se movendo da caixa registradora até a entrada. Ei, você disse que havia uma senhora aqui embaixo, perguntei, olhando rapidamente para a sala. Sim, eu a vi descer, ela disse novamente, confiante. Andei até o fim da sala, passando pelos displays de sapatos até os provadores e voltei. Não, ninguém aqui. Você está vendo coisas? Perguntei e ela parecia confusa e irritada ao mesmo tempo. Posso descer? Ela perguntou. Sim, mais rápido. Eu a observei andar pela sala e voltar. O que e diabos? Ela murmurou enquanto puxava as cortinas do provador. Viu? Como eu disse, você está vendo coisas, jurei. Juro por Deus, isso é assustador. Eu literalmente a vi entrar pela entrada da loja e ela simplesmente desceu aqui e sumiu, disse ela, e notei que a cor parecia estar sumindo das suas bochechas normalmente rosadas. Naquele momento, tive um pressentimento. E se ela tivesse ido para o porão? Perguntei, levantando as sobrancelhas, e ela colocou a mão na boca. Oh, droga! De repente, meio confusa. O que ela viu ou algo assim e simplesmente foi para lá? Ela te reconheceu quando você sorriu para ela? Questionei. Os olhos dela se dirigiram para cima em pensamento antes de voltarem para mim. Não reconheceu. Eu pensei que ela estava sendo rude. Ok, suba novamente. Eu vou procurá-la, disse um pouco exasperado. Eu realmente não estava ansioso por esta parte do trabalho. Uma coisa que aprendi trabalhando no fabuloso mundo do varejo é que você frequentemente encontra pessoas de ambos os lados do espectro de saúde mental. Na minha segunda semana de trabalho na loja, algum cara educadamente usou um dos nossos provadores para experimentar uma camisa e, ao fazer isso, decidiu urinar na pequena lixeira lá dentro. Adivinhe qual membro novato da equipe teve o prazer de resolver esse problema? Enquanto eu entrava no porão, a primeira coisa que me atingiu foi o vazio da escuridão total. Normalmente, quando você está andando no escuro, pelo menos tem algum tipo de luz natural para pelo menos ver a sua mão na frente do rosto. Mas aqui, profundamente subterrâneo, se as luzes estiverem apagadas, você está praticamente completamente cego. Minhas mãos foram para a esquerda e freneticamente procuraram pelo interruptor, e com um suspiro de alívio, o liguei. As lâmpadas fluorescentes piscaram por alguns momentos antes de iluminar todos os cantos do porão, e enquanto meus olhos se ajustavam, rapidamente olhei ao redor. Ninguém, disse com alívio. O estoque do porão estava quieto e intocado, mas também uma bagunça completa. Era responsabilidade de todos manter o estoque organizado, mas ao longo das semanas de entregas constantes, ele se tornou mais ou menos um depósito, com caixas empilhadas umas sobre as outras. Outra razão para não querer ficar vagando aqui no escuro. Enquanto começava a virar em direção à porta e pensava em como seria minha triste obrigação informar a uma colega que ela estava alucinando, ouvi distintamente o som de uma porta de geladeira se fechando. Virei rapidamente na direção do módulo da sala dos funcionários. Estava fechado, mas a luz lá de dentro escapava pela fresta sob a porta. Meu coração começou a acelerar. A velha senhora estava aqui. Ela deve ter de alguma forma navegado pelo estoque no escuro e agora estava se acomodando na nossa sala dos funcionários, provavelmente tentando fazer um chá. Talvez sem pensar muito, marchei para frente e empurrei a porta aberta. Fui recebido por uma sala dos funcionários vazia, bolsas e casacos pendurados ordenadamente em ganchos na parede distante, talheres espalhados ao redor da pia e um pano sujo largado sobre eles.
Lembro-me de pensar que talvez Amy e eu estivéssemos pegando alguma coisa, porque agora parecia que eu estava ouvindo coisas. Assim que a preocupação começou a diminuir, meus olhos se fixaram numa pequena geladeira embaixo do balcão, com a porta entreaberta. Pensei, e gentilmente a empurrei com a ponta do meu sapato. Foi nesse momento que meu sangue gelou. Abra bem as banhas, disse uma voz trêmula e idosa atrás de mim. Foi uma daquelas experiências em que você está tão assustado que o tempo parece desacelerar. Comecei a virar na direção da voz extremamente devagar, quase como se, em algum nível, eu não estivesse ansioso para encarar quem estava ali. Suspirei novamente, só a porta vazia. Decidi que queria voltar para cima, onde a sensação de segurança parecia estar. Fechei a porta e fui pelo caminho de volta pelo estoque. Assim que minha mão agarrou a maçaneta da porta corta-fogo, a escuridão total me envolveu. Foi tão repentino que não pude deixar de soltar o grito mais descontrolado e desajeitado que já ouvi. Minha mão instintivamente tateou pelo interruptor e o ligou e desligou, sem sucesso. A iluminação havia desaparecido completamente. Agora, retrospectivamente, uma pessoa normal teria aberto a porta e corrido para cima, dizendo adeus a essa situação estranha. Mas algo me chamou a atenção na escuridão, uma fonte de luz. A luz vinha debaixo da porta da sala dos funcionários novamente. Isso não me pareceu certo, muita coisa aqui embaixo hoje não parecia certa. Mas em relação à luz, eu sabia como a eletricidade funcionava no prédio, todas as luzes do nível do porão estavam conectadas na caixa de fusíveis. Se uma luz se apaga, todas se apagam. Eu não sou engenheiro elétrico, mas sabia que não havia como aquela luz estar acesa. Chame de curiosidade humana básica ou estupidez humana, mas me vi me movendo em direção à luz, contornando as caixas até que minhas mãos se pressionaram contra a madeira da porta da sala dos funcionários. Empurrei aí, para minha total perplexidade, fui recebido por uma visão horrível. As portas estavam abertas agora, exibindo os pratos e xícaras dentro. Na parede distante, os casacos e bolsas haviam se soltado dos ganchos e estavam amarrotados no tapete abaixo. Na pilha, um anúncio de jornal que peguei naquela manhã durante minha viagem diária, que estava cuidadosamente dobrado na mesa da sala dos funcionários, agora estava aberto e as páginas haviam sido arrancadas. Lembro-me de quase não conseguir respirar. Havia um tipo de terror que nunca tinha experimentado antes e desde então, fiquei instantaneamente ciente de como estava sozinho ali embaixo. Olá, ouvi a voz novamente, mas dessa vez mais perto do que antes. Na verdade, dessa vez estava bem atrás de mim. Agora, não tenho certeza se isso é um mecanismo de defesa do cérebro humano, mas lembro da completa incapacidade de virar e encarar o dono dessa voz. Eu estava ciente da presença bem atrás de mim e sabia muito bem que se virasse naquele momento, teria visto algo que estaria descrevendo para um terapeuta até hoje. Meu corpo ficou gelado, os pelos do pescoço arrepiaram e percebi o quão irritantemente alto meu coração batia. Olhei para frente e notei a metade inferior do nosso pequeno telefone sem fio espreitando por baixo de uma das páginas de jornal. Minhas mãos lentamente e tremulamente o alcançaram, ainda sentindo a presença atrás de mim e a relutância em virar. Pressionei interno e instantaneamente ouvi o som fraco de um telefone tocando acima de mim, seguido por passos indo de um lado da loja para o outro. Alô? Disse ele, divertido. Amy, você pode vir aqui embaixo, por favor? Sussurrei, minha voz muito lenta e estável. O que há de errado? Ela perguntou. Por favor, vem aqui agora, disse desta vez com um toque de pânico na voz. O telefone desconectou e ouvi os passos correndo pelo teto acima e então o silêncio. Oh, a voz soou tão fraca e áspera agora, e juro que podia sentir ela se aproximando de alguma forma. Estar ali embaixo e passar por isso me deixou ultraconsciente de uma maneira que eu não estava desde então. Quando eu achava que ia me encolher embaixo da mesa com os braços envoltos nos joelhos, ouvi o som mais incrível do mundo. Ei! Disse então. Virei-me para ver-me com uma expressão muito preocupada. Ei! Sussurrei. Você está bem? Ela perguntou. Balancei a cabeça lentamente. Eu só quero subir. Sussurrei novamente. Senti o braço dela envolver o meu e ela lentamente me levou para fora do porão. Um tempo depois, lembro-me de dizer a Amy que ela era minha heroína e que ela me salvou de possivelmente ter um ataque cardíaco. Ela achou a história interessante e costumava me fazer perguntas sobre o que eu acho que teria visto se tivesse virado para encarar, mas estou bem sem saber como seria. Às vezes me pergunto por que reagi da maneira que reagi, por que senti um medo tão intenso, e se foram minhas próprias inseguranças e covardia ou se eu havia sentido que estava em perigo.
A voz era mesmo real? Talvez eu simplesmente a tenha imaginado. Acho difícil de acreditar. Quero dizer, não fui eu quem bagunçou a sala dos funcionários, e Amy tinha visto uma mulher descendo as escadas. Não sei, mas sei que sempre vou lembrar dessa experiência. Será minha história inexplicável, tenho quase certeza que todo mundo tem uma, e esta é a minha. Estes eventos estranhos aconteceram comigo no início de 2014, em Tujunga, uma pequena cidade na borda da Floresta Nacional de Ángeles, nos arredores de Los Angeles, Califórnia. Na verdade, este é apenas o primeiro de uma série de eventos que ocorreram durante minha estadia nesta cidadezinha maravilhosa, mais sombria, cujos moradores de longa data chamavam de Vale e afirmavam que ajudava a afastar os empreendedores imobiliários. Eu andava a cavalo e tinha um cavalo de adestramento que precisava de muita atenção na época. Eu o mantinha em um pequeno estábulo maravilhoso na Floresta Nacional de Ângeles, perto do meu apartamento na cidade. Para contextualizar, sou uma garota atlética de 1,75 m, montadora de cavalos ranqueada, posso aguentar um soco e, embora politicamente agressiva, tenho um tipo de vibração conservadora. Sou originalmente do Kentucky, amo armas, dirijo uma Dodge 2500 antiga e geralmente caminho pela vida, estupidamente com medo da maioria das coisas e superestimando muito minhas próprias habilidades, como o típico idiota americano. Sou uma daquelas pessoas que tem certeza de que participaria de um desafio de coragem sem problemas. Eu costumava ser a última pessoa a sair do estábulo tarde da noite e apagava todas as luzes, deixando o lugar na escuridão total. A escuridão nunca me incomodou e às vezes fazia trilhas sozinha à noite nas estradas florestais. Por vários meses, esse treinador de cavalos desgraçado manteve um belo cavalo chamado Irish enclausurado em um estábulo miserável nos fundos da propriedade, sofrendo com uma grave condição chamada laminite. Isso partia meu coração. Eu passava cerca de 1 hora todas as noites com ele, segurando sua cabeça imensa e dizendo que as coisas melhorariam em breve. Ele era verdadeiramente um ser sublime, sábio e gentil. Era como se ele quisesse me confortar porque eu estava tão triste por ele. Só de pensar nele agora, meus olhos estão ardendo. Aquela situação realmente me machucou profundamente. Eu e muitos outros confrontamos a velha sobre sacrificá-lo, mas ela se recusou, e o controle de animais foi inútil. Era uma afronta a tudo que é bom e decente no universo manter esse cavalo sofrendo, isolado. Se eu algum dia tiver uma doença terminal, talvez a rastreie e a acerte. Uma noite, saí para cuidar do meu próprio cavalo e a baia de Irish estava vazia. Ele finalmente tinha sido sacrificado, graças a Deus. Fiquei tão aliviada, um peso saiu dos meus ombros, e eu imaginei no próximo mundo, restaurado a juventude em um campo alto. Trabalhei com meu cavalo, o escovei, alimentei e o coloquei para dormir como de costume. Eu era a última pessoa lá, eram cerca de 21h30. Eu caminhei pela estradinha que passava entre os currais dos cavalos e desliguei todas as luzes do perímetro. A fazenda ficou completamente escura, como de costume, mas não como de costume desta vez. Cada fibra do meu ser estava viva de adrenalina. Algo está aqui comigo. Congelei, ouvindo os cavalos fazendo seus sons habituais, se mexendo em suas camas de cavacos, sem perceber qualquer som que essa coisa poderia estar fazendo. Lentamente, alcancei o sutiã esportivo onde guardava o canivete fino que mantinha debaixo do meu peito direito. Algo está aqui, algo está atrás de mim, na área escura perto do antigo estábulo de Irish, não na linha direta, pensei. Era improvável que os cavalos estivessem surtando. O cheiro deve ser alguém do rio, se escondendo, planejando me roubar, estuprar ou matar assim que as luzes se apagarem. Não, não parece isso, mas deve ser isso, certo? Tem que ser. Então eu digo, e aí, seu idiota, quer trocar socos comigo? Quer ser perfurado esta noite? Vamos lá. Nada. Eu não acho que isso seja humano, estou entrando em pânico, filho da mãe. Tento me mover sorrateiramente pela estradinha, mantendo-me perto da fileira de galpões, evitando a estrada em si. Na época, eu tinha uma enorme F-150, e quando me aproximei, peguei minhas chaves, acionei o controle remoto que acendeu todas as luzes e simplesmente corri. Raramente corri como um louco. Algo está atrás de mim, e isso poderia ser questão de vida ou morte. Entrei, tranquei e derrapei para fora do terreno de terra. Por algum motivo, eu não queria dirigir para casa. Liguei o rádio, dirigi pela vizinhança, recuperei o fôlego e de alguma forma consegui me convencer de que eu era apenas uma garota idiota que provavelmente estava prestes a menstruar e deixou sua imaginação correr solta. Finalmente estacionei e subi para o meu apartamento.
Minha colega de quarto já estava dormindo com a porta fechada. Escovei os dentes e adormeci com o meu doce gato velho. Em algum momento no meio da noite, meu antigo gato resgatado acorda e começa a rosnar, um rosnado bem enérgico, como se dissesse: saia do meu quarto, seu idiota. Concentro-me na porta do quarto e volto a dormir. Tive uma série de sonhos terríveis que me acordaram, mas o único que lembro é que um espírito parecido com um troll se mudava para o apartamento conosco. Ele tinha cerca de 1 metro de altura, era invisível, mas tinha um contorno, meio como no filme O Predador, eu podia perceber sua forma. Tinha pernas curtas e grossas no estilo Hobbit, pés grandes, era rechonchudo, com orelhas grandes e feias, que passavam da parte de cima de sua cabeça careca. Seus braços eram magros e tinha mãos parecidas com garras. Era uma forma, mas era um espírito muito desagradável. Na manhã seguinte, a caminho do escritório, liguei para minha colega de quarto, não querendo influenciá-la. Simplesmente perguntei a ela: ei, como foi sua noite? E ela disse: tive os piores sonhos, cara. Foi como se esse carinha idiota se mudasse para nosso apartamento, meio como um fantasma ou algo assim, e não conseguíamos nos livrar dele. Foi horrível. Quase bati no carro da frente quando ela disse isso. Contei a ela tudo o que havia acontecido na noite anterior, e ela ficou bem chocada. Disse que ligaria para meu querido amigo Will, que tem um diploma em medicina ayurvédica, para ver o que ele dizia. Ele explicou que em algumas tradições orientais acreditam que qualquer alma que morre em dor é reencarnada como uma entidade negativa que carrega a raiva e a injustiça de sua situação para o próximo mundo. Então, se levarmos isso à conclusão lógica, Irish, o belo ser que faleceu, se transmutou nesse maldito espírito e se prendeu a mim. Voltei para o apartamento, e vamos desembalar essa história toda por um momento. Então, uma alma bondosa é torturada por meses até morrer, e em vez de receber uma cura misericordiosa, ele se transforma em um demônio irritante que tenta ser meu terceiro colega de quarto. Ótimo sistema. Will sugeriu que eu e minha colega fizéssemos a queima padrão de sálvia. Não faço ideia do porquê sempre é o movimento padrão em assombrações, mas fizemos. Ambas estávamos super inquietas no apartamento, e os gatos estavam nervosos. Ele nos deu instruções para fazer uma meditação naquela noite antes de dormir. Envolve imaginar que seu corpo está cheio de luz branca pura, depois sentir a aura ao seu redor com essa luz, depois encher o quarto com essa luz, depois Tujunga, depois o estado da Califórnia, depois a Terra, e finalmente você preenche todo o cosmos conhecido com essa luz branca, e isso empurra a entidade negativa para fora do seu domínio e desejamos a ela uma transferência tranquila para um lugar seguro e curador, onde seu karma possa ser purificado para que possam encontrar paz. Parece uma besteira esotérica, mas honestamente foi muito reconfortante e me senti ótimo fazer isso. No dia seguinte, tudo parecia estar bem, os gatos voltaram a ser como eram antes, mal acordados, e nenhuma de nós teve pesadelos. O que mais me incomoda nesta história não é o pequeno cara que se mudou para minha casa ou o fato de que desafiou toda a minha noção de realidade objetiva e a existência de espíritos ou o que seja. É a ideia de que não há justiça no cosmos. Tudo é comandado por um bando de idiotas casualmente cruéis que fariam isso a um doce cavalo velho. É realmente perturbador pra caramba. Sou ateia, mas isso me fez perceber que, no fundo, eu acreditava ou dava por garantido que existe alguma espécie de bondade fundamental trabalhando no universo. Aparentemente não. Pensei de novo. Tudo é apenas um gelo frio pra caramba, e não importa o quão bom você seja neste mundo, provavelmente será ferrado no próximo. E isso é realmente ótimo, é a verdadeira história de terror nisso tudo, e isso me assombra. Todo mundo que você já amou, seus avós, sua mãe, seu primeiro bicho de estimação, sabe que abominação horrorosa eles são hoje. Espíritos e o paranormal me seguiram por toda a minha vida. Não tenho certeza do porquê, mas toda casa em que já vivi eventualmente teve algum tipo de atividade paranormal. Minha mãe teorizou que, por ser intuitiva, eu os atraio. Mas talvez o lar mais ativo em que já estive tenha sido um apartamento em que vivi dos 12 aos 17 anos. Isso será bastante longo. A primeira ocorrência aconteceu com meu antigo boneco falante que tínhamos. Acabávamos de nos mudar, então meu quarto tinha caixas de coisas que não havia passado e me livrado ainda. Esse boneco tinha uns 6 ou 7 anos. Ele não funcionava há anos, as pilhas haviam morrido fazia tempo. Uma noite, eu estava dormindo e de repente ouço esse maldito boneco dizer ABC 1 2 3, eu te amo. Nunca saltei da cama tão rápido. Chamei minha mãe em pânico e, quando ela veio verificar, o boneco ainda estava falando e rindo.
Minha mãe tentou tirar as pilhas, só para descobrir que ele tinha apenas uma dentro. Ela o levou para o lixo naquela noite. A próxima coisa grande que aconteceu foi uma noite em que eu estava jogando meu PlayStation 1. De repente, a TV desligou sem motivo aparente. Era uma daquelas TVs de tubo antigas, então me inclinei para ligar a TV de volta. A imagem voltou, mas assim que soltei o botão, ela desligava novamente. Mantive pressionado por alguns segundos na esperança de consertar, e meu PlayStation começou a reiniciar aleatoriamente várias vezes. Soltei o botão e a TV permaneceu ligada, mas a tela continuou com problemas. Tentei desligar, mas a TV só ficava desligada enquanto eu mantinha o botão pressionado. Finalmente, decidi desligar da tomada e ligar novamente. Quando voltei a ligar, estava na tela de introdução da TV. Essa TV era de ponta quando a conseguimos, então, quando você a configura pela primeira vez, tem um vídeo de 5 minutos que mostra como usá-la. Só deveria tocar uma vez durante a configuração inicial, nem havia opção para assisti-lo novamente. Assim que o vídeo terminou, a TV desligou novamente, e mais uma vez tive que manter o botão pressionado para manter a tela ligada. Nesse ponto, fui contar para minha mãe que a TV estava quebrada. Enquanto eu contava, veio um som estático muito alto da sala de estar. Ambos fomos ver, e a TV estava em um daqueles canais vazios com apenas estática, e o volume estava aumentando enquanto observávamos. Minha mãe desligou a TV e disse que lidaria com isso de manhã. Enquanto eu dormia, ouvi música muito alta no meu quarto e presumi que era a TV, saí para pedir à minha mãe que baixasse o som. Assim que ela me viu, pareceu um pouco assustada, e como a TV estava funcionando novamente, eu estava realmente cansado, então apenas disse: bom, não precisamos comprar outra. Baixou o volume. Agora, estou tentando dormir, foi quando notei que a TV estava ligada e aumentando o volume novamente enquanto a observava. Estava desligada da tomada. A última história que vou contar aconteceu quando eu tinha 15 anos. Eu estava muito focado em malhar, então estava fazendo isso no meu quarto tarde da noite. Enquanto fazia meus abdominais, pensei: assim que terminar, vou pegar uma barrinha de cereal. Terminei minha série, fui até a cozinha, e quando cheguei à sala de jantar, vi que a caixa inteira de barrinhas de cereal estava espalhada pelo chão, e a despensa estava aberta. Lentamente voltei para o meu quarto e me escondi embaixo das cobertas até pegar no sono. Há cerca de 5 anos, estava cursando uma disciplina de geografia política na faculdade. O professor era um cara simpático, por volta dos 50 anos, e tinha um jeito de falar direto e sem rodeios. Ele era do Texas. Em uma noite, estava no escritório dele para uma ajuda extra, e a conversa levou a uma história que ele se lembrava quando era criança, por volta de 8 anos. Ele lembrou de estar no banco de trás do carro enquanto os pais estavam na frente, era noite, em uma estrada longa do Texas, sem ninguém por perto. De repente, ele se lembra do carro ficar completamente iluminado com um caleidoscópio de cores do arco-íris, e ele se lembra da fonte das luzes ser um objeto voando diretamente acima deles. Ele disse que seus pais estavam completamente assustados e gritando, e foi um caos total. Depois de cerca de meio minuto, parou repentinamente. Ele disse que tentou falar com os pais sobre isso quando era adulto, perguntando se ele tinha se lembrado errado como criança, mas eles confirmaram que aconteceu e não quiseram falar sobre isso. Até ele pareceu desconfortável contando essa história, o que não era característico dele. Eu trabalho em uma clínica de saúde mental. A própria instalação foi fundada há 75 anos. Atualmente, é um centro de tratamento residencial para crianças. Originalmente, era um hospital psicológico. A maioria das minhas experiências ocorreu em um dos prédios mais antigos. O mesmo prédio possui uma espécie de entrada, embora tenha apenas uma estante de livros e uma porta da frente usada apenas por razões estéticas. Uma das paredes nessa entrada era como um saco de pancadas para uma paciente em particular. Quando ela ficava furiosa, simplesmente descontava sua raiva na parede. Um dia, ela quebrou a parede, atrás dela, havia um quarto, uma mesa, uma cadeira e machados. O quarto estava completamente fechado, um mistério até hoje. Atualmente, o prédio está passando por reformas. Foram adicionadas janelas grandes e alguns dos espaços antigos e não utilizados foram ampliados para criar escritórios. Em uma noite, enquanto eu caminhava para o meu carro ao lado dessas janelas, uma figura feminina sombria, com cabelos frisados e desgrenhados, olhou para mim, como se estivesse batendo na janela por dentro. Aquilo me deu um susto. Esses quartos não estão em uso no momento, estão vazios, esperando por móveis de escritório.
Eu faço o mesmo caminho até o meu carro todas as noites, mas sempre me dá aquela sensação arrepiante, de arrepiar os cabelos. Costumo desviar o olhar das janelas, não porque estou com medo, mas porque sei que a probabilidade de eu ver algo é bem alta e prefiro não ver. Agora, uma história que não é minha sobre o prédio, à noite, com os pacientes dormindo, ouvem-se batidas naquela porta que mencionei antes, que raramente é usada. Os funcionários se levantam apressados para verificar a porta, mas não há ninguém lá. Eles pensam que talvez os oficiais da instalação estejam fazendo uma brincadeira, então ligam para eles. Nada. Após o fim do expediente, todos vão para a sala de observação para verificar as câmeras. O vídeo é reproduzido e eles veem o momento em que se levantam e correm, mas não há ninguém lá. Eu já vi muitas figuras sombrias, ouvi batidas, arranhões e até choro, mas nunca, jamais, serei enganado para trabalhar durante a noite neste lugar. Hughes, Texas, 1984. Hughes, Texas era um pouco suspeita naquela época, de acordo com a minha mãe. A cidade tinha um hospital psiquiátrico perto, o que contribuía para a reputação peculiar do lugar. Minha mãe trabalhava na concessionária de carros que também funcionava como oficina de reparos, a qual era copropriedade do seu pai, meu avô. Na época, minha mãe tinha 22 anos e era mãe solteira, criando minha meia-irmã mais velha, que na época tinha 3 anos. Foi um momento difícil para ela, acabando de sair de um divórcio com seu primeiro marido, que era basicamente um nassau. Um dia, um homem negro idoso entrou na oficina para dar uma olhada no seu carro. Ele era muito amigável com minha mãe. Ele voltaria algumas vezes naquele ano devido a problemas com seu motor. Acredite, este carro tinha cerca de 2 décadas naquela época. Com o tempo, ele e minha mãe se tornaram meio que amigos, sempre conversando sobre as famílias um do outro. Ele trazia bolos e broa de milho toda vez. Às vezes, ele passava só para dizer olá. À medida que a amizade deles crescia, as conversas se tornavam pessoais. Ele sabia das lutas da minha mãe com a depressão. Sempre ouvia calmamente e com paciência. Minha mãe diz que ele parecia saber exatamente o que dizer toda vez. Aparentemente, ele iluminava o ambiente quando entrava. Bem, um dia, minha mãe decidiu levá-lo para casa nos arredores da cidade. Esse cara morava fora dos limites da cidade de Hughes. Quando minha mãe parou em frente à casa dele, ela parecia decadente. Sério, estava em péssimas condições. Mofo crescia no lado direito da casa, a tinta verde escura estava descascando. O quintal estava cheio de ervas daninhas e muitas plantas cresciam descontroladamente, etc. Isso não era nenhum bairro. Vários acres separavam a casa dele das outras na estrada. Era assim em toda aquela área. Essa parte de Hughes tinha pequenas áreas arborizadas e planícies abertas, bonito, mas não o tipo de lugar onde se queria se perder à noite, considerando os coiotes, sem mencionar atividades de gangues ilícitas e tráfico de drogas. Ela sentiu pena dele e o viu entrar na casa, se virou e acenou adeus com um sorriso no rosto antes de fechar a porta. Aquela foi a última vez que ela o viu. Cerca de um mês depois, ela se perguntou por que ele parou de aparecer na oficina para dizer olá. Então, ela dirigiu até a casa dele para ver se ele estava bem. O cara morava sozinho, então talvez algo tivesse acontecido com ele, ela pensou. Ela foi até a casa, bateu na porta, ninguém respondeu. Minha mãe saiu e meio que deixou para lá. O tempo passou e ela ainda não ouvia falar dele. Ela decidiu ir até lá novamente. Nenhuma resposta na porta. Ela seguiu pela estrada, que era muito áspera, empoeirada, com o asfalto esburacado, até a casa do vizinho. O vizinho atendeu e ficou completamente confuso quando minha mãe perguntou sobre o velho negro que morava na estrada. Ele disse a ela que ninguém morava naquela casa desde os anos 60. Ele realmente não fazia ideia do que ela estava falando. Depois disso, ela conversou com algumas pessoas na área do centro, perto da oficina, e a maioria disse praticamente a mesma coisa. Mas quase ninguém morava naquele lado da cidade e nenhum deles sequer tinha ouvido falar do velho negro naquela área. Ela ficou bastante chateada por ele ter desaparecido do mapa. Eventualmente, minha mãe se recompôs, conseguiu um emprego melhor e se mudou para Nacogdoches em 86, onde eventualmente conheceu meu pai em 88. Até hoje, minha mãe acredita que aquele cara era um anjo. No nosso departamento, tínhamos políticas bastante rigorosas sobre como lidávamos com chamadas 911 que eram ou chamadas erradas ou estáticas sem áudio. Eu sempre enviava 2 policiais para o endereço para descobrir o porquê como a ligação foi feita.
Nosso estado tinha um banco de dados dessas informações e divulgava estatísticas a cada ano sobre isso. Além disso, era um dissuasor bastante útil contra as crianças que adoravam fazer trotes e os idosos que ligavam para a central só para conversar. Como mencionei antes, éramos um condado bastante pequeno e, neste caso específico, envolvia chamadas 911 bastante estranhas. Um novo loteamento em nosso condado começou pouco depois de eu começar a trabalhar como delegado no início de 2001. Empreendedores imobiliários começaram a construir casas caras em um novo loteamento que margeava um dos riachos maiores do nosso condado. Da noite para o dia, uma enorme área arborizada se transformou em casas de $800 mil ou mais. À noite, eu e outro delegado fazíamos patrulhas a pé pelo novo loteamento. Era uma maneira de passar o tempo em noites calmas e também de satisfazer nossa curiosidade sobre o quão grandes eram essas casas. Entretanto, havia uma casa maior, estilo vitoriano, de 2 andares, que dava vista para o rio, pela qual fazíamos uma rápida patrulha e saíamos rapidamente de lá. Eu nunca consegui identificar exatamente, mas sempre tive um sentimento de desconforto quando andávamos pela propriedade e pela casa, já que ainda estava em construção. O outro delegado, um bom amigo meu, sempre dizia que sombras o observavam quando passávamos por aquela casa. Brincávamos chamando a casa de criadouro do Marilyn Manson. Nunca nos sentimos estranhos em qualquer outra situação ou local naquele loteamento. Meses se passaram e a maior parte do loteamento foi concluída no início do verão. As pessoas começaram a se mudar e todos os xerifes do departamento começaram a patrulhar a área. No entanto, a casa que me fazia sentir estranho e parecia estar fadada ao infortúnio, parou de ser construída. Ao conversar com o empreiteiro geral, a empresa imobiliária teve 3 potenciais compradores para a casa, mas todos desistiram por vários motivos. Isso não era incomum devido aos altos preços e incertezas sobre os impostos sobre a propriedade, mas algo em minha mente simplesmente não se encaixava. Depois de conversar com alguns dos subempreiteiros envolvidos, parecia que os potenciais compradores visitavam a propriedade e desistiam do negócio o mais rápido possível. Por volta de dezembro de 2001, um comprador foi finalmente encontrado para a casa, mas o fechamento teve que ser adiado para resolver algumas questões de utilidade na área. Cerca de 2 semanas antes de os novos proprietários fecharem a compra da casa, nossa central recebeu uma ligação 911 daquela casa, sem áudio. Eu estava de plantão naquela noite e assumi a liderança, enquanto outro delegado se dirigia até lá. Eu mudei para nosso canal de rádio secundário e comecei a fazer muitas perguntas à nossa operadora sobre a natureza da ligação. Tudo o que ela pôde informar foi que estava recebendo uma ligação sem áudio e que o número de retorno mostrava só 66666666666. Quando cheguei à casa, ela estava completamente escura. Fiquei no meu veículo de patrulha e iluminei a casa com meu holofote, enquanto esperava o reforço chegar. Nada foi encontrado fora do comum e nenhum sinal de vandalismo foi descoberto. No entanto, durante todo o tempo em que estive lá, senti um peso, que só poderia descrever como alguém pressionando meus ombros e me deixando pesado. Fechamos a ocorrência como infundada depois de deixarmos o local. Após limparmos a situação, informei nosso sargento de patrulha sobre o que estava acontecendo. Ele achou que fosse um erro do sistema 911 e disse que precisávamos informar o supervisor do turno diurno da central na manhã seguinte. Notifiquei nosso supervisor da central sobre a situação e fui recebido com um olhar perplexo. Ela prosseguiu dizendo que era impossível, porque a companhia de utilidades não havia instalado o serviço telefônico em nenhuma das casas daquela parte do loteamento ainda. Aparentemente, esse era o problema de utilidade que estava impedindo o fechamento para os proprietários. Ela afirmou que estava esperando até o final da semana para atualizar o sistema 911 com os novos endereços, já que seria um desperdício de tempo inserir novos endereços sem serviço telefônico. Portanto, o endereço não poderia ter aparecido no sistema de despacho computadorizado ou no sistema CAD de nossos carros. Acreditei na avaliação da nossa supervisora da central. Ela estava no condado há mais de 10 anos, tinha visto o sistema 911 ser projetado e implementado e geralmente fazia um ótimo trabalho. Então, levei isso a sério, o que me deixou ainda mais inquieto. Determinado a chegar ao fundo do problema, repassei a questão ao sargento do turno diurno e pedi para que um dos delegados verificasse com a companhia telefônica se eles estavam trabalhando perto daquela casa naquela noite. Mais tarde naquela noite, encontrei um bilhete na minha caixa de patrulha que dizia: "Companhia telefônica está trabalhando nas linhas do outro lado da rua. Não vão trabalhar nesse endereço até mais tarde nesta semana." A companhia telefônica não sabe o que está causando o problema do 911. Talvez a central tenha errado o endereço.
Naquela noite, a central recebeu outra chamada 911 da mesma casa, algo aparentemente impossível, com o endereço incluso novamente. Mais uma vez, respondemos e nada foi encontrado fora do comum. Os delegados que responderam comigo naquela noite me disseram depois que sentiram como se estivessem sendo observados o tempo todo enquanto verificávamos o perímetro da casa. Ainda senti o peso ao redor da casa também. Na manhã seguinte, o sargento de patrulha e eu conversamos com a supervisora da central e basicamente dissemos a ela que o impossível estava ocorrendo e precisávamos resolver isso. Ela puxou os registros da noite anterior e, com certeza, o endereço impossível estava sendo enviado de algumas linhas telefônicas desconhecidas para o nosso 911, o que se propagava para o operador da central e para nossos computadores nos carros. Naquela noite, todos nós recebemos um e-mail do supervisor de despacho, afirmando que ela não tinha ideia de como isso estava acontecendo e acreditava ser um erro no sistema 911. No entanto, ela adicionou os novos endereços mesmo assim, já que a empresa de telefonia quase havia terminado o trabalho na área. Basicamente, ela não fazia ideia do que estava causando esse problema. Começamos a receber chamadas noturnas do 911 para esta casa. Finalmente, um sargento da patrulha disse ao despacho que não responderíamos até os compradores se mudarem. De alguma forma estranha, isso me fez sentir muito melhor. Eu odiava absolutamente responder a essa casa. Na semana seguinte, em uma das minhas noites de folga, ouvi no meu rádio que o sargento da patrulha no turno diferencial disse a 2 policiais para investigar o que estava acontecendo naquela casa. Aparentemente, ele acreditava que crianças estavam de alguma forma mexendo no sistema telefônico apenas para desperdiçar o tempo do condado, entediadas e um pouco curiosas. Liguei para o sargento da patrulha em um celular e perguntei se a chamada do 911 veio com silêncio como aconteceu várias vezes antes. Ele disse que esta chamada em particular foi extremamente assustadora. Ele afirmou que o despacho atendeu a chamada e parecia que alguém estava amordaçado ou o telefone estava completamente abafado. Aparentemente, a pessoa do outro lado da linha parecia estar em perigo e falava em um ritmo acelerado. Neste ponto, o novo proprietário ainda não havia se mudado para a casa e, pelo que eu sabia, ainda não havia conectado o serviço telefônico, como todas as outras vezes antes dos policiais chegarem ao local, verificar o perímetro e vasculhar a casa o melhor que puderam, mas não encontraram nada. No entanto, um deles mencionou sentir um frio incomum ao caminhar perto dos fundos da propriedade. Falei com ele mais tarde, pois isso era bastante estranho, já que ele foi o único a sentir isso. A temperatura média à noite em dezembro ficava um pouco acima de 55 graus. O policial que relatou o frio foi orientado pelo sargento a estacionar na frente da casa por algumas horas para observar qualquer coisa suspeita. Aparentemente, o policial durou cerca de 1h30 antes de vomitar 6 ou 7 vezes no lado da estrada e sair para a noite. Falei com ele sobre sua experiência alguns dias depois, e ele disse que se sentiu bem depois de sair da área. No entanto, ele disse que quanto mais perto da casa ficava, mais doente ele se sentia. Isso era apenas um relato, mas ainda me arrepiava. Algumas semanas se passaram e o novo proprietário, marido, esposa e 2 filhos se mudaram e ficaram menos de 3 meses, colocando a casa à venda com uma perda substancial. Recebemos inúmeras chamadas do 911 dos proprietários, desde rondas na área até invasões, com um suspeito ainda na residência. Agora, as chamadas vinham da empresa de alarme, em vez dos próprios moradores. Aparentemente, eles instalaram um sistema de segurança de alta qualidade com sensores de movimento que chamavam a empresa de segurança depois que os proprietários armavam o sistema no quarto principal antes de dormir. 8 em cada 10 chamadas que recebíamos eram para alarmes de ativação de sensores de movimento. Provavelmente, respondi um total de 20 vezes em 3 meses para aquela casa. Acho que a empresa de alarme esteve lá quase tantas vezes, mas nunca conseguiu encontrar um defeito no sistema. O marido proprietário estava continuamente viajando a negócios, deixando a esposa e os filhos em casa na maior parte dos 3 meses em que moraram lá. A esposa estava absolutamente convencida de que a casa estava assombrada. Com base no contato que tive com ela, eu estava inclinado a acreditar nisso. Ela era bem educada e muito articulada em sua descrição de sombras se movendo, o que me assustou muito, já que era estranhamente semelhante ao que meu amigo encontrou. Na verdade, meu amigo policial, que frequentemente respondia às chamadas comigo, deixou claro para a esposa que viu algo semelhante antes da conclusão da construção da casa. Ainda brincando, culpo por fazer essa família perder muito dinheiro depois que eles saíram de lá às pressas. Antes da família se mudar, nós os incentivamos a entrar em contato com a empresa de alarme e instalar câmeras que fossem ativadas com o sistema de alarme para descobrir o que estava causando a ativação dos sensores de movimento e ligando para a empresa de alarme.
No entanto, eles nunca fizeram isso. Acho que a persistência da esposa afetou o marido, e ele vendeu a casa apenas para fazê-la parar de falar sobre isso. No último mês em que estiveram lá, nosso xerife achou necessário enviar um policial de folga para ficar do lado de fora da residência em mais de 3 ocasiões apenas para tranquilizar a mente da esposa. A cada vez, um policial diferente foi enviado, e todos eles relataram se sentirem estranhos enquanto estavam lá, mas ninguém relatou ter visto algo suspeito. Desde que a primeira família deixou aquela casa, pelo menos 12 famílias diferentes a possuíram desde 2002. Continuávamos recebendo chamadas do 911 que eram ou da empresa de alarme ou apenas silêncio, pelo tempo em que trabalhei no departamento. A maioria dos proprietários não ficava por mais de 1 ano e meio. Acredito que a maioria deles ficou lá apenas o suficiente para vender a casa a um preço razoável para o próximo comprador desavisado. Em particular, senti isso por uma família que ficou presa na casa durante a crise habitacional de 2008. Não consigo enfatizar o quão estranho é, já que a maioria dos proprietários originais do bairro continuou morando lá, e raramente recebíamos chamadas para qualquer outra casa do bairro. Eu provavelmente poderia escrever um livro sobre aquela casa com base nos 9 anos que trabalhei no departamento. Há cerca de 10 anos, trabalhava no turno da noite como delegado em um condado relativamente pequeno do sul. Normalmente, eu fazia o turno das 7 da noite às 7 da manhã, mas ocasionalmente trabalhava das 3 da tarde às 3 da manhã, em um esquema de revezamento, quando estávamos com falta de pessoal. A área que cobríamos incluía os arredores de uma cidade universitária, com aproximadamente 125 mil habitantes. Na época deste incidente específico, eu não era o supervisor noturno e já tinha visto muitas coisas estranhas. Acredito no paranormal com base no que vi, mas faço o meu melhor para desmentir tudo e não me adiantar. No entanto, este caso em particular ficou arquivado na minha mente como um dos encontros paranormais mais estranhos e potencialmente inexplicáveis que tive durante meu tempo no departamento. Devido à falta de pessoal no departamento de polícia da cidade universitária na maioria das noites da semana, nosso departamento mantinha pelo menos 2 policiais nos arredores da área universitária para ajudar no que podíamos. Em qualquer noite, poderíamos lidar com um jovem de 21 anos bêbado no bar, algumas paradas por dirigir sob influência e a ocasional overdose de drogas, coisas bastante comuns para uma cidade universitária. Este evento em particular ocorreu nas noites de domingo, por volta das 4 da manhã, no final de agosto. Um dos policiais patrulhava a área da faculdade e comunicou via rádio que havia visto um Oldsmobile dos anos 90, de 4 portas, estacionado no estacionamento do bar da faculdade, com as luzes acesas e o motor funcionando. Esta área tem um índice relativamente baixo de crimes violentos, mas teve sua parcela de casos de posse e distribuição de drogas pela polícia local e pelo nosso departamento ao longo dos anos. Foi bastante estranho, pois todo o pessoal do bar já havia saído para a noite e normalmente havia funcionários de limpeza na área até as 5 ou 6 da manhã. A observação do jovem policial ao dirigir pelo estacionamento indicou que não havia ninguém no veículo. Ele verificou por cortesia e constatou que não havia ninguém no veículo, verificou as portas e constatou que estavam trancadas, transmitindo essas informações para mim e para a central. Sugeri continuar patrulhando a área e verificar se havia potencial para vandalismo. Ele prosseguiu e dirigiu 2 quadras até entrar em um beco que ficava atrás do bar. 5 ou 6 minutos depois, o despachante envia um chamado de veículo suspeito na área, coincidindo com a descrição do Oldsmobile em questão. Aparentemente, alguns estudantes estavam correndo cedo e passaram pelo carro, avistaram um corpo caído sobre o volante e ligaram para o 911. Nesse ponto, a polícia local ficou sabendo da ligação e 4 viaturas foram para o estacionamento. Eu estava particularmente irritado, pois acreditava que o jovem policial que inicialmente abordou o carro se assustou com o corpo e convenientemente omitiu o fato para evitar contato com a pessoa, viva ou morta, dentro do carro, sem apoio. Fui a primeira unidade a chegar ao carro. A descrição dada pelos estudantes não correspondia ao que vi quando cheguei. A porta do lado do motorista estava aberta e uma mulher na casa dos 60 anos tinha uma perna para fora do veículo, caída com a cabeça inclinada em direção ao banco do passageiro. Rapidamente comuniquei que havia uma pessoa possivelmente falecida, precisando de atendimento médico de emergência e um legista para responder à cena. A partir das minhas observações iniciais, parecia que a mulher estava morta há pelo menos 4 ou 5 horas, com rigidez cadavérica começando a se manifestar. Também parecia que o livor mortis havia começado, mas eu não tinha treinamento para determinar o período exato. Essa observação foi confirmada pelos outros policiais que responderam, incluindo o jovem policial que abordou o carro inicialmente. Mais uma vez, mantive minha irritação com o jovem policial contida até que o corpo fosse removido e tivéssemos terminado na ocorrência.
Tive uma conversa franca com o jovem policial e o repreendi por não ter sido totalmente transparente em sua investigação inicial. No entanto, ele estava convicto do que tinha visto. Decidi pegar as imagens da câmera do carro dele para resolver a questão. O que vi ainda me assombra até hoje. O vídeo mostra claramente o policial se aproximando do Oldsmobile, sua câmera mostrando o motorista e a porta traseira do lado do motorista. Com base na forma como ele iluminou o veículo com sua lanterna, seria possível ver se havia um corpo caído sobre o volante. Os estudantes escreveram e assistiram ao vídeo pelo menos 20 vezes. O policial iluminou com sua lanterna ambos os lados do carro, mas não havia nenhum corpo a ser encontrado, absolutamente nada no carro além das luzes acesas e o motor funcionando. Pediu desculpas ao jovem policial e acabei pagando o almoço dele nas semanas seguintes porque me senti mal por tê-lo repreendido. Na noite seguinte, fui atrás do sargento do departamento de polícia local que respondeu à ocorrência conosco e interrogamos os estudantes várias vezes sobre possíveis interferências na cena do crime, devido à discrepância entre o relato deles e a forma como encontramos o corpo. O sargento estava determinado a encontrar acusações de interferência contra os estudantes, pois acreditava que eles haviam movido o corpo e eram de alguma forma responsáveis. Enviei uma cópia do vídeo da câmera do jovem policial para a divisão de investigação do departamento cerca de uma semana depois. O sargento me ligou e quis se encontrar para almoçar. O jovem policial também estava trabalhando e pedi que viesse, caso este caso fosse mencionado na conversa. Não é preciso dizer que os três ficamos perplexos com todo o evento. O sargento disse que a divisão de investigação se recusou a apresentar acusações contra os estudantes com base no vídeo do meu policial, na afirmação do legista de que a mulher provavelmente morreu de causas naturais pelo menos 4 horas antes de chegarmos e nos álibis sólidos dos estudantes sobre onde estavam antes de saírem para correr. Além disso, o legista afirmou que os padrões de livor mortis indicavam que a mulher tinha estado sentada por pelo menos algumas horas, exatamente como os estudantes descreveram. De qualquer forma, todos nós ficamos assustados e nunca descobrimos exatamente como a mulher acabou no carro da maneira que estava em menos de 5 minutos. Como a legista indicou que a morte foi natural e não havia sinais de crime, encerramos o caso e passamos a chamar todo o Oldsmobile dos anos 90 de carro fantasma por meses após a ocorrência.